Boa noite a todos. Olá, como vão? Continuando a nossa série Viver com Emuná, nesses dias especiais. E dias extraordinários, na verdade, eles têm condutas extraordinárias. Existem algumas mitzvot, como a gente vai discutir hoje, que talvez elas não são tão presentes na nossa vida, no cotidiano, mas em tempos de guerra, nós chegamos em níveis espirituais tão altos, que essas mitzvot passam a ser obrigações da Torá para cada um de nós. Na verdade, essas mitzvot, elas são baseadas, antes da gente entrar no lado prático das coisas, as mitzvot em si são baseadas em três princípios, três conceitos que são muito importantes da gente entender. O primeiro conceito é que quando o Am Israel ele se levanta para lutar nas suas guerras, para proteger a sua vida, para atacar os seus inimigos, a força de Am Israel, a coragem de Am Israel, a potência de Am Israel, na verdade, é fruto da Shekhinah, da presença divina, que está dentro de Am Israel, numa potência e numa tensão muito alta nessa hora. Assim escreve Rabbi Moshe David Voli. Rabbi Moshe David Voli é um dos alunos do Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que viveu há mais ou menos 300 anos, sobre os psukim, nos quais basearam o nome dessa operação. Am Kelaviakom, lá em Parashat Balak, fala Rabbi Moshe David Vali que o povo judeu é considerado como um leão. E na linguagem dele, porque todos nós somos grandes guerreiros, somos corajosos e fortes, ou de forma natural, ou por conta da Shekhinah que está presente entre nós. Na verdade, a Shekhinah, a presença divina, é a raiz, é o segredo e a fonte de todas as nossas vitórias. Então, esse é o primeiro conceito que tem que estar muito claro. Quando a gente fala das guerras de Am Israel, na verdade, essas são as guerras de Akadosh Baruch Hu. Isso são psukim explícitos no Tanakh inteiro, desde a Torá de Moshe Rabbeinu até o último dos Neviim. Sempre é claro que quem luta contra Am Israel está lutando contra Akadosh Baruch Hu. E quem quer lutar e se opor às ideias de Hashem nesse mundo, ele sabe que o ataque dele tem que ser contra Am Israel. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que cada indivíduo de Am Israel, nessas épocas, ele se eleva e ele chega ao nível do coletivo. Na verdade, quando nós entramos em guerra, cada pessoa já não pode mais se comportar de acordo com o seu nível espiritual comum do ano todo. Cada um de nós temos a nossa escala espiritual, temos o nosso trabalho, tem a nossa evolução, que a gente realmente vai de pouco em pouco, e tem coisas que pertencem ao nosso universo espiritual, ao nível onde nós estamos, e tem coisas que estão além de nós. Porém, quando a gente chega em situações de guerra, cada indivíduo de Am Israel, ele está vivendo agora, e essa tem que ser a nossa consciência, que nós não vivemos a nossa vida particular, e sim a nossa vida coletiva. Coletiva eu não digo só de Am Israel que vive aqui nessa geração. Coletiva eu digo da história toda e da missão de Am Israel em toda a história. Da Neshama de Am Israel e da Shekhinah que vive aqui entre nós. Nós não somos soldados da nossa família, nem de nós mesmos, nem do nosso país. Somos soldados da Shekhinah, do plano de Akadosh Baruch Hu nesse mundo. E, portanto, toda a nossa conduta nessa época, ela nasce e ela é baseada nessa visão de que cada indivíduo de Am Israel agora, ele é o coletivo todo. Ele vestiu agora o uniforme, vestimos a camisa, e nós agora não estamos mais representando só o nosso lado individual particular, e sim o coletivo de Am Israel. E a terceira visão, que é específica para a nossa situação nessa operação aqui, Am Kelavim, é a seguinte. Em todas as guerras de todos os países, mas de Am Israel também, a guerra se divide em dois setores. A gente tem a frente e a gente tem a retaguarda. A frente é, na verdade, os soldados que estão lá fazendo as operações e atingindo as conquistas que precisam ser atingidas. E, ao mesmo tempo, nós temos a retaguarda. A retaguarda também tem aqueles que possibilitam, de forma prática, aos soldados fazendo essa missão, o pessoal da logística, da informação, da inteligência e assim por diante. Mas também a retaguarda é o povo. Porque em todas as guerras, mas especialmente na nossa situação, tem que estar muito, muito claro. A possibilidade dos soldados, dos pilotos, poderem atacar e destruir o maior dos inimigos de Am Israel nos últimos 30 anos depende de forma direta da força que aqui na retaguarda nós temos. Se Am Israel aqui ele consegue segurar a barra, ele consegue ter força, ele consegue estar focado e falar, vai com tudo, nós estamos apoiando vocês,
a gente quer que vocês lutem a nossa guerra. Os soldados e o governo e as pessoas que tomam a decisão, eles têm essa liberdade. Porém, se aqui a gente começa a se cansar, se a gente começa a sofrer demais, se a gente começa a reclamar, se a gente começa a perder o fôlego, então isso eventualmente vai causar com que a guerra não possa atingir todos os seus objetivos, Chas v'Shalom. Então essas três consciências, elas são a base das halachot que a gente vai falar agora, e agora a gente vai partir para o lado prático. Só repetindo, o ponto número 1, a Shekhinah está presente entre nós, as nossas guerras são as guerras de Hashem. Ponto número 2, cada indivíduo agora vive sua vida no nível coletivo e por isso ele também é exigido de uma conduta muito mais elevada do que a comum. E ponto número 3, isso não se refere só a soldados que estão na frente, que estão no campo de batalha ou que estão nos aviões, isso se refere, principalmente nessa operação, a cada um de nós, na sua casa, na sua família, aqui na retaguarda. Então vamos ver hoje, na verdade, três mitzvot, talvez elas se dividem, elas per si, mas três mitzvot principais, que essas mitzvot são mitzvot da Torá, todas elas são aprendidas de psukim, são mitzvot. A gente não está falando aqui de ideias bonitas ou de conceitos importantes, estamos falando de ordens. E essas mitzvot, elas recaem sobre cada um de nós nessa época. A primeira mitzvah é trazida no Rambam. Maimonides, no final das halachot, o Rambam tem halachot, melachim, umilchamot ihem. As halachot dos reis e suas guerras. E lá o Rambam traz do pasuk, al tarzu mipneihem, aprende desse pasuk uma halachá muito, muito importante. A pessoa que entra em guerra, ele tem uma proibição de colocar medo no seu coração. Obviamente, prestem atenção na linguagem do Rambam. O Rambam não fala que a pessoa tem uma proibição de ter medo. Às vezes o medo não é controlável. Às vezes a pessoa entra numa situação de pânico. Às vezes realmente acontecem muitas coisas que colocam o nosso medo e isso não está no nosso controle. Isso não tem como exigir do ser humano. Porém, o ser humano, ele sim tem controle do que ele deixa entrar na sua mente e automaticamente o que vai influenciar no seu coração. Um soldado que entra no campo de batalha, ele tem uma proibição de pensar em coisas, de levar os seus pensamentos a lugares que vão criar receio, medo e falta de coragem. Assim também cada um de nós na retaguarda. Nós temos que tomar muito, muito cuidado com o que a gente alimenta a nossa consciência. Isso é verdade durante o ano todo. Porém, nesses dias, isso é extremamente crítico. A pessoa que ela é importante estar atualizada, é importante saber o que acontece, mas a corrida atrás, obsessiva, atrás de notícias, de ver todos os vídeos, de ver todos os filmes, e principalmente do que você lê, de que opiniões, de que colunas você lê. Muitas das pessoas que escrevem, seja aqui em Israel, seja no mundo, são pessoas que o espírito por detrás das palavras é um espírito que enfraquece, não um espírito que fortalece. Isso automaticamente influencia em nós, isso enfraquece a nós, e de nós isso enfraquece a Israel inteira. Essa proibição de Rambam não se limita a nós mesmos, ela se expande também. Da mesma forma que nós somos proibidos de colocar medo no nosso coração, tem a proibição de que nós enfraquecemos ou colocamos medo em outras pessoas. Então também a forma como a gente fala. O que a gente vai comentar? O que a gente vai levantar? O que a gente vai passar para frente no WhatsApp? Tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Tem que estar muito alerta disso. Tem que saber que esses pontos são extremamente críticos. O espírito do povo aqui, durante a guerra, é o que define o rumo dessa guerra. Aliás, isso implica em mais um aspecto. Obviamente, tem a obrigação da Torá de entrar, de se proteger quando a gente escuta as sirenes, quando a gente está numa situação de perigo, entrar e se proteger no mamad, no miklat, cada um na sua situação. Porém, fora a proibição e a mitzvah de proteger as nossas vidas, tem aqui mais um aspecto. Cada vítima, Chas v'Shalom, que temos em Am Israel, enfraquece o povo todo. Tira o ar do balão, tira a força de Am Israel poder continuar, lutar e fazer a sua missão. Nós temos uma responsabilidade de lutar as guerras de Hashem, tanto de proteger Am Israel, quanto, na verdade, de exterminar o mal do mundo. A gente tem que tomar cuidado de que essa missão seja feita da melhor forma possível, e se isso exige de nós tomarmos cuidados para que não tenham vítimas, para que não tenham, Chas v'Shalom, vitórias dos nossos inimigos, mesmo vitórias pequenas, essa não é mais do que a nossa obrigação nessa época. Então, resumindo, a primeira mitzvah que a gente fala hoje é a proibição de colocar medo do nosso coração e de espalhar medo. Novamente, se uma pessoa ela tem um medo normal, natural, às vezes tem pessoas que têm ataques de pânico, não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando de pessoas que eles não se policiam e deliberadamente se colocam, leem, veem, assistem coisas
que enfraquecem o nosso espírito. A segunda mitzvah, que é uma mitzvah da Torá, em tempos de guerra, aparece no Pasuk em Parashat Be'alotcha, que a gente deu na semana passada. O Pasuk fala que Tavou milchama be'artechem alatzar atzoreretchem. Quando vier uma guerra na sua terra, e um inimigo que lhe causa um aperto. Ve'areotem b'chatzotzerot. Vocês devem tocar nas trompetas, ve'niskartem lifnei Hashem Elokechem. E vocês vão ser lembrados frente a Hashem. Aprendem daqui tanto o Ramban, Nachmanides, quanto o Rambam, Maimonides, que existe uma mitzvah especial de tefilá em época de guerra. Existe uma obrigação, em épocas de guerra, da gente se dirigir a Kadosh Baruch Hu. Mas tem que entender. O motivo que a gente reza em épocas de guerra, muitas vezes, infelizmente, a visão é de que, olha, eu estou numa situação de aperto, eu preciso agora ser um bom menino para que Hashem me salve. Eu vou ser muito religioso, e quando eu for muito religioso, a Kadosh Baruch Hu vai me fazer milagres e não vai me deixar nada acontecer. Mas não é esse o sentido, mas não é esse o sentido. Se vocês prestarem atenção, essa mitzvah a gente aprendeu do toque das trompetas. O toque das trompetas na Torá inteira, no Tanakh inteiro e Bichlal, na cultura mundial, é a forma como o rei anuncia e reúne o povo em volta dele. Quando o homem Israel sai para lutar nas suas guerras, a gente lembra que no final das contas, pode ser que durante a nossa vida a gente se dispersou um pouquinho, cada um foi para o seu canto, cada um tem os seus planos de vida, cada um tem a sua forma de vida, tem os seus objetivos, tem a forma como... Quando chega em momentos de guerra, todos nós voltamos e nos reunimos em volta do nosso rei de Akadosh Baruch. A tefilá é, na verdade, o fato de que a gente se dirige nessa época a Hashem e fala para ele, a gente sabe que toda a nossa salvação depende única e exclusivamente da presença sua entre nós, da sua vontade, e a gente, antes de mais nada, antes do pedido, a gente agradece. Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu. Como nós somos alegres e felizes de que a gente pertence ao lado correto da história, de que nós somos o povo de Akadosh Baruch Hu, e que nós estamos lutando pela verdade, pelo bem e pela justiça. Isso é algo que tem que preencher os nossos corações cada vez que a gente escuta e desce para o Miklat. A gente tem que se preencher dessa alegria. Baruch Hashem. Falei para os meus filhos nessa semana, com toda a dificuldade, eu não troco isso por nada nesse mundo. Eu não estou disposto a viver agora, Chas v'Shalom, se eu tivesse que passar essa época, em Chutz La'aretz assistindo isso pela televisão. Nós temos o mérito de ser o povo de Hashem e de lutar as guerras de Hashem. E a nossa tefilá, ela expressa isso. Por isso a tefilá, na época de guerra, muito, muito, muito importante, muito significativa. Cada pessoa deve adicionar alguma coisa na sua tefilá do dia a dia. Passar a rezar não só, com certeza, menos pelo nosso bem pessoal nesses dias e se concentrar na nossa tefilá, principalmente pelo bem coletivo, pelo bem de Am Yisrael e pelo bem da história toda, pedir por Yerushalayim, pedir por Mashiach, pedir por coisas grandes, porque são dias grandes e nós estamos vivendo momentos grandes na nossa vida. Nesses momentos, cada um de nós é uma pessoa grande. Essa é a segunda obrigação, é a obrigação da tefilá. Também quando se desce no mamad, muito, muito aconselhável levar junto um livro de Teilim, ou ter lá preparado. Não perder tempo no mamad, jogando, às vezes precisa relaxar, en baia. Mas pelo menos entrou no mamad, antes de começar a jogar o Brawl Stars lá, faz um Perek Teilim, aconselhável 91, Yoshev Beseter Elyon. Mas qualquer Perek Teilim se dirige a Kadosh Baruch Hu e fala, nós estamos aqui, nós pedimos para você salvar a gente. A terceira, aliás, eu vou botar aqui mais um asterisco, o Ramban escreve que essa obrigação ela não se limita só a reza, a tefilá, mas também ela se expande ao estudo da Torá. O estudo da Torá em épocas de guerras, assim fala Gemara em Masechet Makot, da Fiud, que o mérito, o que faz com que a Am Yisrael ganhe as suas guerras é o fato de que nós estudamos Torá. O motivo disso é porque a Torá ela vem revolucionar as ideias do mundo, ela vem trocar a visão que, como a humanidade vive sua vida hoje, vem a Torá e fala, nós vamos mostrar como realmente devemos viver a vida. A Torá é a nossa maior arma. E por isso, além da adição na Tefilá, temos que adicionar também no nosso estudo de Torá. Cada homem, cada mulher, cada criança, tomar cuidado de todos os dias, 5 minutos. 5 minutos pegar no dia e falar, agora eu vou estudar a Torá, Leshem Shammai, por causa de Am Yisrael. Só por isso. A terceira mitzvah que eu quero trazer aqui hoje é uma mitzvah não menos importante. A Torá fala para gente em Sefer Dvarim que Hashem Elokecha mithalech bekerev machanech. Hashem, ele anda dentro do seu acampamento de guerra. Como a gente falou, hoje em dia o acampamento de guerra não é só lá na frente, é a casa de cada um. Vehaya machanecha kadosh. Isso exige de que o nosso acampamento, a nossa casa, seja um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar limpo do ponto de vista espiritual. Velo irae becha ervad davar.
que Chas v'Shalom, a gente não seja visto no nosso acampamento nenhuma promiscuidade, Veshav me'achorecha. E Chas v'Shalom, HaKadosh Baruch Hu, ele pode se afastar e nos deixar sozinhos no campo de guerra. Temos uma responsabilidade enorme. A Kadosh Baruch Hu, a presença da Shekhinah aqui, ela é muito maior do que a comum. Isto exige que a nossa conduta seja de outro nível nesses dias. Tudo que tem a ver com assuntos de tzniut, com assuntos de santidade, a gente não olha o que a gente olha o ano todo nós temos essas mitzvot. Mas o cuidado que a gente tem que ter nessa época é um cuidado especial. É um cuidado de manter o nosso ambiente, o lugar onde a gente vive, um lugar sagrado e elevado. Isso também implica em outro ponto, que manter a Shekhinah entre nós. Manter a Shekhinah entre nós também depende muito da nossa união. Muito cuidado, muito cuidado. É proibido de novo o ano todo, mas agora em especial, não falar Lashon Hara de nenhuma pessoa, betach não de Am Yisrael ou de um setor de Am Yisrael. Agora não é hora de criticar. Agora é hora de manter a Shekhinah entre nós. A Gemara fala que Achav Melech Israel, ele era um Rasha, ele era uma pessoa má. Apesar disso, ele saía e vencia suas guerras. Por quê? Porque existia união lá. E daí? E daí que quando tem união, a Kadosh Baruch Hu está presente, a Shekhinah está presente. E essa é a nossa força. Nós somos responsáveis em manter a Shekhinah aqui entre nós. Esses dias são dias grandes, são dias enormes. São dias que o mundo se transforma, que a Geulah de Am Yisrael, ela avança em passos gigantes, dá grandes pulos, e que nós temos o mérito de viver esses dias. Obviamente são dias difíceis, a gente fala Avinu Malkeinu, mas junto com Avinu Malkeinu, a gente tem que estar preenchidos de gratidão pelo resto que a Kadosh Baruch Hu faz com a gente. E Bezrat Hashem, nós vamos nos manter, nos elevar e subir nesse nível, e junto com isso, nós vamos ver grandes milagres e Bezrat Hashem avançar rapidamente para a Geulah completa. Uma boa noite a todos.